Bom, sobre produção cultural, eu acho, e ser mulher nesse meio, eu acho, é uma pergunta complexa e vamos por parte, então. Produzir cultura no Brasil, a gente ainda tem assim, tem um caminho difícil, até porque antes de mostrar o valor do projeto, antes de captar recursos para um projeto determinado, a gente quase que ainda tem que provar que é importante fazer cultura. A gente ainda tem que provar que o teatro é importante, que o teatro tem o seu lugar social, é uma ferramenta, né, que eu acredito, eu faço teatro e produzo teatro porque eu realmente acredito na importância dele como ferramenta social para reflexão, para registro, né, enfim, para realmente mover, abrir janelas nas pessoas, para representatividade, enfim, é importante de várias formas. As pessoas que veem no palco, veem suas histórias no palco, refletem outras realidades, né? É realmente algo muito importante. O teatro é uma ferramenta fundamental. Então, mas antes de começar uma produção de um projeto, parece que a gente ainda tem esse lugar ainda de provar que o teatro é importante, né? Como ele não é só um lazer, não é só um hobby, não é algo lugar. Então, aí, a partir daí, então, a gente tem essas dificuldades, por exemplo, com a iniciativa privada, isso em Brasília é quase inexistente, né? A gente procurar recursos com iniciativa privada, ainda tem toda essa mácula em torno da Lei Rouanet, enfim. E aí nos cabe, então, os editais públicos, que já foram, eh, já tiveram mais, hoje em dia está voltando, né? Depois desse novo governo, tem voltado os editais e a gente tem conseguido, tem tentado, mas de qualquer forma eles não suprem todos os projetos que querem ser feitos, né? Então acaba que é ainda a gente fazer um festival realmente demanda um aporte de recursos grande, a gente não consegue, por exemplo, às vezes a gente consegue até fazer uma peça de forma independente, com os recursos próprios, né? Começá-la, principalmente. Mas um festival que tem muitas demandas, né? Que são muitas variáveis, são passagens, é alimentação, é hospedagem para as convidadas, é pauta de teatro, é equipe técnica enorme, enfim, envolve um volume de trabalho enorme, um volume de pessoas a serem contratadas muito grande, a gente realmente precisa de um suporte financeiro expressivo. Então, a gente precisa realmente desses editais, e aí a gente fica, a dificuldade, assim, a gente não consegue fazer, por exemplo, o Solos Férteis, que é um festival que começou querendo ser bienal, a gente não consegue manter essa frequência, porque a gente depende de estar aprovado no edital e, uma vez aprovado, do dinheiro sair. E aí só depois que o dinheiro sai é que a gente consegue começar a movimentar de fato a produção, né? E aí as questões todas que a gente tem assim, de produção, que são as dificuldades normais de uma produção, mas que a gente vai lidando, a gente já sabe lidar, né? Essas questões enfim, de organizar tudo, são várias tartaruguinhas que a gente tem que organizar ali para trabalharem juntas, né? Que nem eu falei, hospedagem, alimentação, produção técnica, produção, divulgação, arte, enfim, são muitas variáveis, mas aí, uma vez com o dinheiro na mão e a coisa começando a acontecer, ela vai fluindo mais. Na questão da pauta feminina, ainda tem um pouco essa pergunta, às vezes, mas por que um festival feminino não fica também excludente? Não, ele não é excludente, ele é um festival que realmente é para todos, assim, para todo mundo ver, para todos estarem presentes, né? Mas, de fato, a gente ainda vê a necessidade de ter esse nicho, vamos dizer, ou dar atenção ao olhar feminino, porque realmente na história do teatro, né, os textos historicamente são assinados por homem, as direções mais clássicas são masculinas, então isso é um movimento, sei lá, o Madalena Project tem mais de 30 anos, mas assim, se
a gente for ver na prática, no Brasil, isso é um movimento de 20, 15 anos para cá, e é um movimento muito lento, né? De mulheres que estão escrevendo mais, que estão no palco. E uma coisa que é, tanto que assim, te digo isso porque nos outros, quando a gente abria a convocatória para os outros festivais, os outros solos, o primeiro foi em 2010. A gente tinha um volume de solos muito pequeno, né? Assim, a gente quando abria convocatória, a gente quase não tinha solo de mulheres assim, né, produzindo. A gente tinha poucas opções, vamos dizer. E a gente viu que ao longo dos anos isso foi crescendo. Então agora foi muito legal, muito feliz em 2023, quando a gente abre convocatória, ter o tanto de propostas, né, na convocatória, de mulheres do Brasil inteiro fazendo solos com as suas questões, com seus temas, né? Que não são, é muito importante isso. Não é porque é um teatro feminino que vai falar exatamente de questões femininas, né? De, sei lá, do corpo da mulher ou de relacionamento, não sei. Mas qualquer coisa feita por uma mulher já vai ser sobre a ótica feminina. Então não precisa a gente estar com isso é importante também, quando a gente faz a curadoria, a gente não tem essa preocupação de que seja temas estereotipicamente femininos, assim, né? Porque realmente, só por ser escrito por uma mulher ou representado por uma mulher, ele já vai estar dando uma ótica diferente da ótica feminina, da ótica masculina, desculpa. E algo também que a gente percebe, eu gosto sempre de deixar isso destacado, quando a gente fala de uma produção, de um festival feminino, que a gente dá prioridade, inclusive, que a equipe seja majoritariamente feminina, e a cada solos ela conseguiu ser mais. Por exemplo, no início a gente não tinha, no primeiro solos em 2010, a gente não tinha tanto a parte técnica, não tinha opções de mulheres na parte técnica. Hoje em dia, a gente, né, ao longo dos anos também, a gente foi tendo essa formação maior. Então, esse ano a gente teve muitas meninas na parte técnica, na parte de divulgação, na parte da arte, enfim, toda a produção foi feminina, as meninas da produção de set, da produção de palco. Então, assim, a produção executiva, né? A gente teve assim, a maior parte realmente da equipe foi feminina. E é muito bacana de perceber, e inclusive os poucos homens que participam dessa produção reparam isso e me falam isso, como tem uma diferença de quando é uma equipe majoritariamente masculina na resolução dos problemas. Né? Então sempre tem, por exemplo, alguém, se uma chega para a outra, meu Deus, eu estou preocupada com isso, não sei se isso está dando certo, tem isso aqui para resolver. Sempre tem um primeiro momento de, peraí, calma, ou até um abraço mesmo, ou assim, calma, peraí, vamos, a gente vai, né? Um acolhimento antes da. Não é só aquela coisa, não, se vira, resolve, não sei o quê, né? É óbvio que tem momentos tensos, é óbvio que tem momentos, às vezes, de pequenos desgastes, né? Isso, uma produção grande sempre vai envolver, mas tem um olhar um pouco mais acolhedor, um pouco mais amoroso. Isso é muito bacana de destacar, porque não é só o fato de estar sendo feito por mulheres. É um festival que se preocupa e uma arte que se preocupa com o feminino, seja ele feito por homens, né? Inclusive mostrando aos homens que estão juntos a fazerem também de uma forma feminina, né? Uma produção que acolha também, que sabe, que lide com as questões. Ontem mesmo eu estava em cena com o meu solo e no final o Gabriel, que faz a iluminação, faz a operação de luz, ele no final, Ju, desculpa, eu errei não sei o quê, que ele teve um momento de blackout que ele acendeu uma luz que não deveria ter sido acendida. E assim, ele já foi num lugar quase punitivo. Eu falei, Gabriel, isso é teatro, é assim, né? E talvez ele esperava já que eu falasse, né? Oh, Gabriel, como é que você faz isso? Desse uma bronca,
que é normal até de acontecer. Mas é importante a gente ter esse lugar primeiro acolhedor, porque com certeza ele não fez isso de propósito, ele sabe o erro, e, enfim. E vamos nessa. E isso é teatro, né? Assim, a magia que se opera dessa forma. Eu acho que é isso. Bom, agora fazendo essa ligação da produtora com a atriz, com a artista, né? É algo que sempre me tocou muito, porque a gente percebe desde o início da carreira de atriz que se a gente não se produzir, ou pelo menos se a gente não entender bastante de produção para poder buscar produtores que façam isso, mas assim, no primeiro momento, se a gente não se produzir, a gente não vai atuar no teatro, né? A gente não tem no Brasil tirando eixo Rio-São Paulo e pequenos nichos também, porque a gente conhece artistas do Rio e São Paulo que também tem que se produzir o tempo inteiro, senão não vão fazer. Então, assim, a gente não tem no Brasil uma, uma, uma cadeia produtiva operando sempre com frequência, né? Uma roda girando nesse lugar, assim, em todos os estados, né? Então, assim, porque o ideal seria a gente estar fazendo audição para projetos, a gente só como atriz eu faria audição, ou seria convidada para um projeto, né? E trabalharia só como atriz. Mas isso não acontece. Então, a gente tem que sempre estar pensando nos projetos, e isso não é o problema, porque a gente, como artista, e um artista que quer dizer coisas, né? E cada vez mais a formação do ator vai nesse lugar. Um ator não é só o que reproduz, um ator também quer dizer coisas. Então, isso é um lugar que eu gosto muito de buscar temas e buscar textos que eu quero dizer, mas a gente entende isso desde cedo que se a gente não produzir, a gente não vai acontecer, a gente não vai fazer a nossa arte, não vai colocar a nossa arte em cena, enfim. Então, é algo que a gente precisa ir aprendendo a fazer e vai aprendendo na marra, porque a gente se preocupa de fato com a formação de atriz, né? A gente quer fazer workshops para atuar, a gente quer fazer aulas para atuar, e a produção a gente vai fazendo, né? Vai aprendendo na marra, né? Foi assim quando eu comecei, sei lá, no final dos anos 90 na dança, e a gente vai de pouquinho em pouquinho fazendo e aprendendo. Hoje em dia já tem, ainda bem, já tem mais cursos para essa parte de produção, já tem pessoas que estão começando a se interessar mais pela produção, assim, de uma forma profissional, né? Porque geralmente os grupos têm uma produtora que é só daquele grupo, tem até um laço afetivo junto, né? Mas hoje em dia está começando mais. Em 2009 eu fiz um pequeno documentário de 20 minutos chamado Em Busca de um Patrocinador, ele está disponível no YouTube, é só procurar, que fala exatamente dessa relação dos artistas que têm que se produzir. E foi muito bacana, eu entrevistei pessoas de realidades bem diferentes, né? O Guilherme Reis, que é produtor do Cena Contemporânea aqui em Brasília, a Luciana Martuchelli, que é produtora diretora e produtora de várias coisas também aqui em Brasília, e da Cia Inspiração, da Tal Filmes. A Isabela Paes, que é uma atriz e produtora de Minas, mas que também trabalhava muito na França. Ela tinha feito mestrado e doutorado na França, então ela tinha essa ligação também com a França. E fui para o interior do Maranhão para entrevistar o Cláudio Marconcini, que é um ator de lá, e lá no Maranhão consegui entrevistar a Luana Piovani, que estava por um acaso em cartaz lá, então foi assim, gol de placa, porque uma pessoa famosa, né? E que também sempre se produzia. Então foi muito interessante de conversar com todas essas pessoas e ver que todas elas, mesmo a Luana Piovani, que já tem essa vantagem da fama frente a empresas, né? Se ela chega, uma empresa vai querer patrocinar mais a Luana Piovani do que a mim, porque é uma imagem que vai aparecer mais, que já vai ter mais saída na mídia e tudo. Mas todos com essa dificuldade mesmo que nem eu falei na primeira resposta, de provar primeiro que a arte tem uma importância, por que dar dinheiro para a arte? No Brasil a gente ainda tem essa dificuldade,
e fazer todos os itens operarem ali. E nesse lugar de estar produzindo e atuando ao mesmo tempo, dividir a cabeça entre a parte criativa, de estar preocupada com a interpretação, de entender o texto, de trabalhar o texto, trabalhar toda a movimentação, a interpretação, as nuances, dananã, com a cabeça da produtora. E como a cabeça da produtora tem muito detalhe e tem muita gente, que nem eu falo, a produtora lida desde a pessoal da limpeza do teatro até o diretor da caixa cultural que está cedendo, né? Assim, então a gente tem que lidar com diversas pessoas, assim, a cabeça da gente tem uma agenda e uma conversa com todas as partes da produção, né? O pessoal da divulgação, o pessoal da produção em si, é, os pequenos patrocinadores ou os grandes, ou enfim, então assim, desde o pessoal da limpeza até a direção. Então você está lidando com toda essa coisa. E no meio do caminho, isso é algo que te suga muita energia, de fato, essa parte burocrática, pragmática, né, te suga muita energia, para deixando cada vez menos para a parte criativa. Então a parte criativa acaba se encaixando onde dá, né? A gente percebe principalmente em semanas de estreia, né, que tem muito detalhinho para resolver prático, a, a estreia da atriz acontece ali como dá. Às vezes, a Luana Piovani até fala isso na resposta dela, dizendo que as primeiras produções ela estreava rouca, até ela entender mais como fazer isso, porque ela era tanto esforço, né, da produtora, e é um cuidado que a gente tem que ter mesmo para não estrear rouca, né? Eu consigo até fazer isso, mas é bem suga uma energia enorme. Eu lembro de situações de estar já pronta para entrar em cena e vir um órgão, o ECAD, né, vir pedir que eles às vezes podem, eles têm essa prática, né, eles às vezes podem ir no teatro pedir uma documentação e tal, e eu tive que, já vestida, já pronta para entrar em cena, atender o ECAD para resolver alguma questão burocrática, assim, né? Entregar um documento lá para o ECAD, né? Que ele chegou, sei lá, 20 minutos antes do espetáculo começar. E como eu era a produtora responsável, fui lá de personagem falar com ele. Enfim, essas dificuldades que é realmente da vida de artista no Brasil, assim, que a gente tenta, não é, eu não, eu acho que não é nem assim, a gente diz assim, se não for assim não funciona, não acontece, não é um lugar acomodado, porque pode parecer até meio amador, talvez, falar isso, assim, eu tenho que fazer, então eu vou fazendo de um tudo. Na verdade, eu sinto que ao longo do tempo eu fui me profissionalizando nessas várias áreas, né? E, e vamos escolhendo, às vezes, de hoje em dia, assim, se uma produção consegue contratar mais pessoas para estar ali, vamos contratando e vamos, né? Se tem suporte financeiro, a gente vai tentando profissionalizar o máximo possível. Mas a consciência disso é importante para, mesmo quando eu tiver que me desdobrar em várias funções, por exemplo, eu sempre faço divulgação, geralmente eu que sou a minha assessora de imprensa. Então, mas eu ter consciência que eu estou assumindo esses vários papéis, assim, e que cada papel tem uma importância na produção e que cada papel não é só uma coisinha. A gente tem, às vezes, mania no início de quando a gente fala, não, é só fazer isso, é só mandar um e-mail, é só. Não, cada função é fundamental, não é só uma coisinha, cada função ela precisa ser cuidada e é muito importante a gente ter essa consciência, tanto para poder contratar pessoas, né, para poder se profissionalizar e contratar pessoas, quanto para entender a nossa demanda de trabalho mesmo, assim. E quando fizer um planejamento, quando faz um planejamento, ter isso em mente, essas cadeias todas em mente e dar espaço para a atriz poder trabalhar, né? Eu acho que é isso. Divaguei bastante aí, mas eu acho que é isso. Bom, começando falando então da evolução dos solos, né, do que a gente foi vendo ao longo desses anos e por que fazer os solos férteis. Porque para a gente ser palco mesmo, dar luz para a produção feminina,
que ainda é necessário criar esse nicho, né? Como eu já disse em uma das respostas, a gente vê como majoritariamente a produção ao longo de todos os séculos, né? Era masculina, então a gente ainda está caminhando. E a gente começou os solos em 2020, em 2010, né? E agora estamos em 24. A gente viu, então, nesses 14 anos, como lá em 2010, que já era para estar, já era ano 2000, né? Já era para ser, assim, o feminismo e as pautas femininas já eram para estar muito mais evoluídas do que estavam, mas a gente viu ainda como ainda estava, né, num lugar, assim, pouco se falava até de feminismo negro, de uma forma geral, feminismo trans, menos ainda, né? Então, a gente foi vendo como isso foi ganhando cada vez mais espaço, como foi ganhando também mais, as mulheres foram ganhando mais autonomia na arte também, tanto que, como eu falei, no primeiro Solos a gente teve poucas propostas na convocatória de solos femininos e agora em 2023 a gente teve muitas propostas, né? Um número bem grande já. Então, só de ver essa evolução, assim, as mulheres querendo estar em cena, as mulheres podendo estar em cena, né? Não é só querer, é o poder estar em cena, tendo condições de estar em cena, mesmo com todas as suas questões, que a gente sabe mesmo, eu também como artista, mulher, de fato a gente tem que lidar com mais questões para estar em cena, né? Da vida prática, porque de fato ainda nos cabe mais as resoluções sobre a família, sobre a vida doméstica, né? Para além da produtora, a vida doméstica também é uma demanda maior para as mulheres. Então, a gente sabe que para uma atriz estar em cena, para uma produtora estar operando, ela também está lidando com mais questões do que os homens lidam. Isso ainda é uma realidade. Para ter uma ideia, eu estou em cartaz agora com o meu solo, que fala de questões de relacionamento. Então, eu ofereci para algumas instituições que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade, que foram vítimas de violência doméstica, né? Eu ofereci para convites para essas instituições para que trouxessem essas mulheres para verem a peça. E, assim, é triste de pensar isso, mas não conseguiram vir por não terem essa logística para poder sair de casa. São mulheres carentes, né? Eu ofereci para mulheres carentes. Elas não conseguiram a logística de sair de seus lugares para virem ao teatro, ou de deixarem seus filhos com alguém, ou de resolverem, ou até de sair de casa porque elas têm, porque a medida protetiva que as protege, na verdade, também as restringe, porque às vezes elas querem ficar mais recolhidas em casa com medo, né, de estarem na rua. Então, de fato, a gente ainda vê a necessidade de destacar essa questão assim do teatro feminino. Não é um lugar de separação, assim, de dizer que é um teatro melhor ou é um teatro mais especial, não é algo identitário no sentido que às vezes recai sobre as pautas identitárias às vezes ganham um ar de pejorativo, né? Não, é um lugar ainda é importante dar luz porque realmente ainda não há equidade nessas questões. Então é importante a gente dar espaço sim para mulheres estarem em cena. Então os solos férteis ele ainda tem é, essa razão de existir, ele é necessário para dar espaço para um teatro feminino, para as mulheres terem espaço, porque o Solos não é só um momento de apresentação, ele é um momento também de debate, ele tem espaço de debate, tem um espaço de oficina, que é muito importante também, então, para a formação, para a gente ajudar na formação, né, das mulheres, artistas, produtoras, como eu estava falando. Então, a gente ainda vê que tem realmente muitas demandas a serem vencidas e a serem trabalhadas, e é importante que a gente fale, e como eu falei, essas especificidades, que o feminismo ele é múltiplo, e isso é muito lindo. Foi muito lindo em 2018 também a gente dar espaço para as novas masculinidades, né?
que algumas mulheres até não entenderam direito estar ali, mas é importante porque o feminismo só vai andar totalmente se a gente tiver os homens andando junto de uma forma mais trabalhada, de uma forma reflexiva também, né? Querendo estar junto nesse movimento. Não é um movimento de mulheres, como diz a Tânia Montoro. Não é um movimento de mulheres, é um movimento cultural, um movimento de mudança que não cabe só às mulheres. É que o feminino venha para a sociedade, é uma forma feminina de ver a sociedade, né? Com mais acolhimento, com mais cuidado, né? De uma forma geral. E aí o fazer arte também, eu como mulher, assim, eu primeiro como pessoa me sinto assim, eu gosto de dividir os meus pensamentos, não é que eu tenho pensamento, não é que eu me ache mais do que ninguém, mas assim, eu gosto de dividir a minha forma de ver o mundo, porque de fazer teatro, fazer arte é trocar com o mundo, eu gosto de trocar, eu gosto de ver outros artistas, gosto de ver histórias e gosto de representar essas histórias, né? Histórias de outras pessoas, eu gosto de estar representando, eu gosto de para que as pessoas vejam e reflitam sobre realidades diferentes, sobre a sua realidade. E como eu digo, eu vou lançar um livro agora de poesia, que também eu demorei um pouco a tirar da gaveta, porque eu achava que eu não me via como poeta, porque eu escrevo desde sempre, desde que eu me entendo por gente, para mim era uma forma de comunicação, de linguagem, mas eu demorei a me assumir poeta como se fosse algo realmente muito quase que, como dizer assim, quase que um lugar endeusado do poeta. Mas não, o poeta é uma pessoa também que tem uma visão de mundo, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de traduzir o mundo. Não preciso dizer, eu posso deixar ele humano, né? Eu sou poeta, eu posso me assumir poeta. Isso foi interessante de de trabalhar comigo, tirar esse lugar idílico do poeta e me botar, não, o poeta é uma pessoa que tem uma forma de se expressar, uma linguagem, enfim, e que eu quero trocar, porque eu fui vendo, assim, realmente deixar palavras é uma coisa que eu digo na apresentação do livro até, deixar as palavras na gaveta é o mesmo que travá-las na garganta, né? E é a grande eu acho que é o grande problema do mundo, é o nosso grande desafio. Como eu digo, é o nosso grande desafio, é o nosso grande dom, que é a comunicação. A comunicação entre pessoas, né? Desde a comunicação pessoal, a comunicação profissional, a comunicação internacional. Então, assim, de guerras a problemas pessoais, quando a gente vai ver, é uma comunicação mal feita, né? São coisas não ditas, são coisas mal interpretadas, são coisas subentendidas, enfim, são incômodos recolhidos, enfim, quando a gente vai ver, são os vários problemas de comunicação. Então, se eu tenho palavras na gaveta, eu quero jogá-las para fora, eu quero mostrar, eu quero jogá-las ao vento, né? E é muito gostoso de ver quando o público, como eu digo assim, uma pessoa que sai tocada com o nosso texto, com a nossa arte, com a nossa peça, já valeu. E quando a gente vê que muitas saem tocadas, isso é muito legal, porque a coisa está se multiplicando. Não é algo egóico de dizer, é a minha palavra, é a minha, mas assim, é aquele tema que tocou, que fez a pessoa refletir sobre a sua vida. É algo que vai ajudar a pessoa na vida dela. Então, é um tema que tem me tocado muito agora, de perceber as dificuldades de comunicação das pessoas e tentar falar sobre isso. A peça que eu estou em cartaz agora, o Diatribe de Amor, e é o solo, né? O solo que eu represento, que é um texto do Garcia Marques, foi traduzido pelo André Aires, da nossa companhia também. Ele fala disso, do malefício que é o não dito, né? Tanto em relações pessoais quanto quanto na sociedade como um todo, né? A gente querer cumprir papéis que a gente acha, então assim a gente vê às vezes situações que eu estou achando uma coisa e aí eu não faço porque eu estou achando que a pessoa está achando e depois a pessoa acha e aí
E aí 20 anos depois a gente fala: "Ah, eu não fiz isso porque você achava", e a pessoa: "Mas eu também queria". Então assim, o meu tema agora tem sido muito isso, assim: "Gente, falem, se expressem, vamos". Então, como artista, eu quero que minhas obras, que o que eu represento, que o que eu mostro, é tentar tocar as pessoas para elas se entenderem, num primeiro momento, se perceberem, conversar consigo mesmas, né, assim, saberem, tenham mais autonomia sobre si e possam se expressar mais, possam falar mais, né. A minha expressão como artista, eu quero tocar as pessoas para que se expressem também, para que aprendam a dizer, para que não tenham vergonha de dizer, para que não tenham vergonha de dizer seus incômodos e suas maravilhas, né? Se declarar e dizer seus incômodos. Eu acho que é isso. Bom, para finalizar, eu quero dizer assim que quando tiverem oportunidade de ir ao teatro, vá, vá. Quando tiverem a oportunidade de ler um livro, quando tiverem a oportunidade de ouvir uma música, quando tiverem a oportunidade de ver um filme, em especial dessas coisas todas, um livro, um teatro, uma música, um filme, de artistas às vezes menos conhecidos, né, que estão menos na mídia, porque a gente sabe como assim esse processo opera também. A mídia tem pequenos nichos, né, tem pequenos grupos que estão em alta sempre, mas o Brasil é muito rico. Às vezes me incomoda quando eu ouço, assim: "Ah, agora a música tá só assim assado. Ah, agora só tem música disso, agora só tem música desse ritmo". Não, quando a gente vai buscar e hoje a internet proporciona, né, essa busca, né, de artistas variados, né, cada um tem suas páginas, seus Instagrams, seus Spotifys, enfim, tem suas plataformas várias. Busquem conhecer pessoas às vezes menos conhecidas, se ouvirem falar, se ouvirem, porque a diversidade a diversidade de temas, de linguagens, de pessoas falando sobre o mesmo tema, sobre vários temas, é que faz uma sociedade ser mais plena, mais harmônica, mais igualitária, né? Mais feliz, mais produtiva, enfim. Então, sempre que tiverem oportunidade de ver coisas novas, aproveitem, aproveitem essas oportunidades. E falando do teatro especificamente, porque é uma das poucas coisas que a gente faz ainda hoje em dia sem estar intermediado por uma tela. E como é importante a troca física, como é importante a troca presencial, né? O teatro nos proporciona uma troca de energia, e isso é muito especial, é muito singular. Aproveitem e é isso. Obrigada.